Vamos lá. Esqueci o que eu estava falando. Ah, de defecar, né? Aham. Então, tudo que fala de fonte de eliminação é algo que eu estou eliminando. Quando você joga alguma coisa fora em casa, você não está eliminando? Está eliminando. Então, toda vez que eu estou excretando, né? Ou fezes, ou urina, eu estou eliminando. Então, quais são as vias de eliminação? Eu tenho fezes, urina, sangue, escarro, eu tenho contato com a secreção do paciente. Se o paciente tiver uma doença ali, dependendo de qual doença for, eu vou me contaminar. Suor da pessoa, passa alguma coisa? A gente passa, né? Academia, micose, por aí vai, que é fungo, né? A saliva também? Saliva também. Saliva, dependendo do que for, pega sim. Secreções, pus, descamação. A gente empresta roupa, né? Com a pessoa, às vezes, está descamando, com micose. Pega micose, professora, só de prestar minha roupa para outra pessoa? Com certeza. Através do leite materno, eu pego também? Pego, né? Se eu dei o leite materno com outro bebê que eu estou contaminada com alguma coisa, pode passar para o bebê? Tem a possibilidade de passar sim, tá? Então, todas essas coisas que a gente viu aqui, um por um, pode transmitir algo a outra pessoa? Pode, tá? E vias de transmissão. Então, vias de transmissão são esses meios através dos quais o agente alcança o novo hospedeiro. Há vias de transmissão direta e indireta. Então, vias de transmissão, por exemplo, antes a gente vê os nossos exemplos ali, a COVID, como que é a via de transmissão da COVID? Respiratória, né? Eu tenho que respirar próximo ao da pessoa. Então, ela é uma via de transmissão totalmente direta. Só de eu respirar próximo, eu já tenho essa contaminação. E as diretas? Espera aí, deixa eu só levantar aqui. Então, aqui a gente tem algumas para a gente poder olhar. As primeiras são vias de contaminação diretas. Depois, nós temos as vias indiretas. Tem aqui, transmissão indiretas, aqui, ó. Então, o que eu chamo de transmissão direta? Beijo ou relação sexual, gotículas, tosse e espirro. Por isso que a pessoa espirra na sua cara, toma raiva, vem que tanto de... E a gente fica até limpando perto ou assim, né? Mas não pode vir na gente, está errado. A pessoa tem que se proteger, isso é falta de educação, ética, respeito, tudo. Autocontaminação, né? Em fase de convalescença, quando os agentes ainda se mantêm vivos, em algumas vias de eliminação. Por exemplo, se eu urinei ali no vaso, deixei cair urina ao redor do vaso, uma pessoa sentou para fazer xixi. Então, pode ser que ainda mantém algum micro-organismo vivo em alguma eliminação que eu fiz, e a pessoa foi, sentou, contaminou? Contaminou. Ah, professor, então é por isso que a gente não deve ficar sentando em vaso, né? Sem limpar, de qualquer jeito, em qualquer vaso, é por causa disso. Porque corre o risco de contaminação de alguma coisa? Corre o risco de contaminação, tá? Transmissão transplacentária. A gente vai ver muito essa frase aí para frente, tá? Na matéria de micro. O que é transmissão transplacentária? São doenças que ultrapassam a placenta e chegam até o feto. Ai, professora, mas não podia chegar não, porque a placenta é para proteger o bebê contra qualquer micro-organismo. É verdade. Mas, infelizmente, tem algumas que ainda conseguem ultrapassar e chegar no bebê. O COVID, a gente... No caso, seria AIDS? Seria o quê? AIDS. Não, a AIDS, às vezes, ela não é transplacentária. O bebê vai se contaminar através de outras coisas. A mais transmissível, todo mundo sabe, né? A toxoplasmose. Por que a grávida não pode ter contato com gato? Evitar contato com pombo, com gato? Porque a doença que eles carregam é transplacentária, né? Ela ultrapassa. E a sífilis? A sífilis, o bebê pega, mas pega na passagem do parto, no canal da... Ah, tá. Tá?
Então, transplacentária é quando ultrapassa, entra do organismo da mãe, passa para lá para dentro do bebê, tá? No período gestacional. Então, são poucas as doenças que passam, Covid a gente não sabe ainda, mas, infelizmente, ainda tem algumas que as mães têm que tomar cuidado. Aquela região que eu já conversei com você sobre ela, lá no Nordeste, que os bebês naquela época, uns 3 anos atrás, nasceram todos com hidrocefalia por causa da picada do Zika vírus. É uma doença transplacentária. Porque a mãe era picada com a praga do mosquito, que é um pernilongo da minha época, e o bichinho nasce tudo com hidrocefalia, gente. O bebê não tem raciocínio. Vai viver o resto da vida sem raciocínio, por causa da picada do mosquito. Então, são coisas novas, né, no meio da nossa espécie, né, do ser humano, que estão cada vez piores, mas terríveis, né? Então, como diz o pastor da minha igreja, o Covid não vai parar por aí não, né? Infelizmente, depois do Covid, a gente vai ver mais coisas, né? Infelizmente, isso é fato. Então, mesmo antes do Covid, a gente já tem visto, mas a gente às vezes não dá muita importância, né? Esquece que existe, igual do Zika que eu estou falando. Então, era um pernilongo que virou dengue, que virou Zika, que virou... Já tem mais um, né? Esqueci. Depois do Zika. Então, e tudo da nossa região, né? Da nossa região aqui tropical. Então, é muito sério. Tanto que na época da Copa do Mundo aqui no É o Brasil... chikungunya, Chikungunya, professor. amiga. Arrasou. Chikungunya. Na época da Copa do Mundo, estava o auge do Zika aqui, vocês lembram o povo rindo da cara da gente dentro do nosso país? Aquele coro de todo mundo falando Zika, Zika, vocês lembram? Vontade de botar todo mundo para correr aqui do Brasil, né? O povo sai de lá de fora para falar mal da gente, na terra da gente. Muito desaforo. Mas fazer o quê, né? Tinha mesmo uma epidemia de Zika aí em tudo quanto é lugar, né? No Brasil, fazer o quê? Então, nós vimos essa questão do contágio, né, do feto durante a gestação. Então, essas são as contaminações diretas, onde eu vou contaminar da pessoa diretamente, né, gotículas, beijo na boca, relação sexual, né, contato com alguns animais, e a forma indireta, né, de contaminação. Então, deixa eu tirar esse tanto de rabisco aqui, para a gente ver só a indireta. Então, a indireta por meio de ar ou poeira contaminada. Por que chama indireta? Porque eu fui lá beijar a boca do indivíduo? Não. Eu fui lá e tive relação... Eu fui atrás? Não. Então, a poeira, o ar, eu não fui atrás de nada, gente. Eu respiro o dia inteiro, involuntariamente. A poeira está ali involuntariamente. Por isso que chama indireta. Ou seja, que não adianta você ter barreira nenhuma, né? Que vai vir até você, infelizmente. Solo ou água, aí tem mais ou menos, né? Porque se eu for lá e pegar a água da nascente, eu estou caçando em DACA, né? Mas, teoricamente, a água que nós tomamos na casa da gente é uma água tratada, né? Então, teoricamente, eu não tenho que me contaminar de forma alguma. Alimento, leite, carne, verduras, enlatados, eu tenho que tomar cuidado ao lavar a lata do lado de fora, tomar cuidado com a validade, o aspecto daquela lata que eu comprei, se está enferrujada, se está amassada. Uai, professora, lata amassada dá algum problema? Dá, né? Dá alguma deteriorização no alimento, né? Quebra alguma partícula, alguma molécula, alguma coisa ali dentro que não pode. Então, quando tem lata amassada que a mãe de vocês está reclamando para não pegar, está certo, não pode mesmo não. Derivados de sangue. Então, qualquer coisa, um algodão que teve contato com sangue, né? Então, eu sei o que aquele paciente tem, faço a mínima ideia. Ele pode ter vários tipos de coisa ali que, às vezes, nem o próprio paciente sabe. Tem paciente que interna com a gente, que vai fazer uma cirurgia de fratura de fêmur, que caiu de moto, e no bloco cirúrgico, quando a gente está fazendo os exames comuns, nem exame de sangue para saber que o paciente tem, não. Exame comum, dá que o paciente tem HIV, o paciente nem sabia. Quantas milhões de vezes isso aconteceu comigo? E isso não é no SUS, não, é rede particular, tá? Cara casado com a família todo lá, acontece isso tudo aí. Então, essas questões de contato com sangue, assim, a gente tem que saber o que que teve, o que não teve, né? Fômites, nós estudamos o que é fômites na última aula, né? O celular é uma fômite, né? Por quê?
É onde que eu vou lá no supermercado, pego no dinheiro, fico na fila da lotérica, pego no meu celular. Na hora que eu chego em casa, eu lavo minha mão 10 vezes. E o celular, alguém lavou? Então, fome é uma forma indireta, né? Essa forma imperceptível da gente, assim. E vetores, que são insetos, roedores, aves, moluscos, que às vezes eu não sei que um rato fez xixi ali naquele cimento e eu vou pôr o pé, né, a minha pele direto naquele cimento e vou me contaminar. Todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo sabe. Tomei chuva hoje, meu pé foi na enxurrada, tem que chegar em casa e tomar aquele banho com bucha, sabão e água. Não é só o banho, mais ou menos, chegar em casa, deitar de cansado, ou só tirar a roupa, não. Não pode. Contamina. Tá lá tudo impregnado no seu pé, aquela água suja, cheia de bactéria instalada. E, tirar um bocado dessa rabiscação aqui, né? Porta de entrada. Vocês já viram que num quadro eu escrevo até, né? Assim, pessoa, você deve ser daquelas que escreve de cima e embaixo, mais ou menos isso. Sinto uma falta. Então, porta de entrada são as vias pelas quais o agente penetra no organismo do hospedeiro. Nós não vimos lá aquela cena do paciente com aquela ferida daquele tamanho? Aquilo é uma porta de entrada? Aquilo é uma mansão de entrada, né? Entra quem quer e sai quem quer, do jeito que quer, quantas vezes quiser, chama a família toda, né? Os vizinhos, amigos, para entrar. Então, a porta de entrada é a ferida. E é por lá que o micro-organismo vai penetrar no hospedeiro. O hospedeiro é o paciente. Então, pode ser através do aparelho respiratório, boca e ânus, também pode. Por que boca, gente? Tá eu aqui, ó, essa caneta minha aqui. Eu ponho aqui na boca na sala de aula, porque eu tô nervosa, a tampinha, né? E morro dela toda. O celular que eu fui na lotérica hoje pagar minhas contas, eu encosto aqui, ó, na hora de falar. Ou então meu filho vem e me dá um beijo nessa porcaria toda aqui de dinheiro. Caso eu coloquei em cima da lotérica para pegar o dinheiro para a mulher, todo mundo pega com mão suja, que foi no banheiro, não lavou, e eu taco aqui na cara e pronto, não lavo, e aquela confusão, né? Então, aparelho respiratório, também uma porta de entrada, a respiração, aparelho gênito-urinário, que é o aparelho urinário, pele, acabei de dar um exemplo sobre a pele, né, sobre a mucosa, e via endovenosa, sangue. Ou seja, tem alguém lá que está com um corte enorme assim no braço, eu, Isabela, vou costurar esse paciente. Se eu não estiver com luvas, as luvas, gente, vocês vão aprender com a professora GPT, é melhor do que eu vou falar aqui, né? Porque é uma matéria específica. A luva é para eu me proteger daquele sangue do paciente. Mas é para eu proteger o paciente também dos micro-organismos que estão nas minhas mãos, né? Então, tudo que eu entro em contato com sangue, eu tenho a possibilidade de me contaminar. Então, nunca negligencie lá a vivência de vocês no hospital. Que eu vejo muita técnica de enfermagem minha, que tem 20 anos de formada, que para algumas coisas ela não calça a luva mais. Então, é um dos piores erros do técnico, né? Quanto mais velho na profissão, mais vai dando um jeitinho, né? E às vezes contrai alguma coisa, que foi o jeitinho que aconteceu aquilo tudo, mas às vezes o paciente, o próprio técnico de enfermagem não percebe que foi isso, né? Ou acha que não foi, né? Porque ele se garante tanto que é incapaz de ver que o erro está nele mesmo. E acidentes sempre acontecem, né, gente? Infelizmente, no hospital. A gente achando que nunca é com a gente, mas às vezes acontece com a gente também, né? Então, vamos lá. Né? Na próxima aula, depois da prova de... A próxima aula de micro, depois da prova, é matéria nova, né? Aí a gente entra em bactéria, tá? Aí a gente começa a ver cada um tipo de doença, como que adquire, como é que trata, como que o corpo fica, qual que é a faixa etária que mais acomete.
Vai ser mais informação do que a gente teve aqui. Aqui a gente ficou só nessas questões de conceitos, né? Então, vamos voltar aqui para a prova. Quem entrou e depois, se não ouviu... Nossa prova de 10 pontos é dia 29/3, sem ser segunda-feira que vem, na outra. A prova vai ser toda fechada, tá? Vai ter questões de VOF, ou então de múltipla escolha, mas todas as questões vão ser de clicar. Nós vamos entrar às 19 horas para corrigir o exercício todo, que eu vou passar ainda para vocês, sobre essa matéria toda, desde o primeiro dia de aula de microbiologia até hoje, a matéria de hoje, porque a matéria que vai cair na prova é a matéria desde o primeiro dia até hoje. Então, no dia 29, nós vamos entrar para poder corrigir cada exercício lá na plataforma, ver se alguém tem mais alguma dúvida, aí sim eu libero para vocês fazerem a prova. Professora, você vai deixar a prova para o último horário, né, lindona? Eu vou deixar para o último horário? Até a gente liberar a correção, eu acredito que a gente sai antes de 7, de 8 horas, não. 8, de 8, vamos supor que é 8, né? 8 às 9, 9 às 10. Não, acho que até umas 10 horas a prova vai estar liberada para você fazer. Sabe por quê, professora? Porque eu trabalho no Belvedere e eu cheguei em casa agora. Aí eu não vou ter condição de fazer prova dentro do ônibus. Não, mas você chegou em casa agora, né? Agora a prova vai ser liberada mais ou menos agora. Você vai ter 2 horas de prova para fazer. Pois é, mas tem dia que eu não chego esse horário, eu chego mais tarde. Aí no dia eu vejo como é que você chegou aí para eu ver, porque eu não posso deixar ela mais tempo do que isso. O prazo máximo é até 10h30, né? Da aula mas de prova não. Da prova. Só tem 1h30 só de prova, não é isso? Não, se eu liberar o pessoal 8 horas, você tem de 8 às 9, de 9 às 10, 2 horas de prova. Ah, entendi. Entendi. A prova, então, dia 29? Isso, 29/3. Tá. Nossa. Então tá. Estudar, né? Tem que estudar. Obrigada, professora. De nada. Então, vamos lá. Introdução, né? Que a gente vamos voltar aqui um pouquinho relacionado à prova. Então, a gente vai ter essa questão da organização celular, que são unicelulares, pluricelulares, que é organismos formados por uma única célula. Aqui eu vou pedir só os conceitos para vocês, mas o jeito que eu vou colocar no exercício, vocês já vão perceber como é que vai vir a prova, tá? Pluricelulares, né? São esses organismos formados por várias células. E autótrofos, heterótrofos, são aqueles que sintetizam o seu próprio alimento, né? Os autótrofos. A gente viu que as plantas, né? As plantas sobrevivem de tudo que é do solo, que é a água, do sol. E os heterótrofos é aqueles que não produzem seu próprio alimento, por exemplo, né? Os animais que têm que caçar o seu próprio alimento, né? Porque senão ele vai morrer de fome. Reprodução, nós vimos o sexuada e a sexuada. Nós vimos a reprodução sexuada, que é aquela, né? Nossa, dos seres humanos, que eu preciso de um parceiro de 2 sexos diferentes para poder fazer uma reprodução de um bebê. Agora, a reprodução sexuada é aquela que não preciso de outra pessoa para poder reproduzir, né? Igual eu dei o exemplo daquela árvorezinha que caiu um pedacinho da folhinha, né? Do caule da árvore no chão, e ela reproduziu uma semelhança idêntica à mesma árvore, né?
E a classificação dos seres vivos. Nós temos o reino Monera, reino Protista e reino Fungi. Então, nós vimos que esse reino Monera é aquele formado por seres muito simples, unicelulares, como as bactérias, as algas. O reino Protista é aquele constituído de seres formados por uma única célula, que geralmente são encontrados nos protozoários. E o reino Fungi é aquele do reino dos cogumelos, né? Que alguns podem ser nocivos e outros não são nocivos, né? São prejudiciais. E nós vimos o reino Animalia, que é aquele que reúne maior e mais variado número de espécies. Neles estão os homens, os répteis, que é aquela figura que eu mostrei para vocês, da reprodução, né? Os répteis precisam de um acasalamento com outro animal, né? Do sexo feminino, para poder ter... Tem aquela gestação, depois tem aquele... eu acho que eu já postei esses slides para vocês lá também. Aonde que desenvolve, né, a sua semelhança, mas precisa de um parceiro para poder ter essa reprodução, né? E os vírus aqui, que nós vimos aqui embaixo, os vírus não pertencem a nenhum reino, porque eles não são considerados seres vivos, pois são formados nem mesmo por uma célula completa. Professora, ele é um nada, né? E tem essa força toda aí, pois é, tem essa força toda aí, né? Triste da gente saber que ele não tem nenhuma célula completa, uma célula toda defeituosa, ainda causa aquilo tudo na gente, né? E vimos o que é microbiologia. Então, micro é tudo que é muito, muito, muito pequeno, que a gente não enxerga. Tudo que é micro é onde eu vou conseguir visualizar apenas via microscópica. Então, microbiologia é o estudo de tudo que é pequeno, tudo que é muito, muito, muito pequeno, tudo que eu vou ver apenas com microscópio. Então, microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos. Quando a gente fala de micro-organismos, a gente fala de tudo que a gente não vê, que são as bactérias, são os fungos, desculpa, são os vírus, são os protozoários. Saúde. Ai, amém. Show Covid. E nós entramos, então, nas terminologias, né? Que são 32 terminologias. Pode cair uma terminologia na prova, eu colocar lá uma afirmativa. Antígeno é a transmissão de doenças de um indivíduo para outro por contato direto. É falso, né? Antígeno é toda substância que, reconhecida como estranha pelo organismo, provoca uma reação induzindo a formação de anticorpos. Então, vai vir mais ou menos assim, tá? Então, nós temos essas 32 terminologias. 32? São 32. E outra parte também da matéria da prova é essa, né? Processo infeccioso, componentes do processo infeccioso. É essa aqui. Então, para me ter um processo infeccioso, tem que ter essas 4 coisas aqui. Tem que ter uma fonte de infecção, uma via de eliminação, uma via de transmissão, uma porta de entrada. Por que a gente está estudando isso? Porque depois, quando a gente estudar cada uma das doenças, sarampo, tuberculose, cancro mole, varíola, difteria, tétano, tudo quanto é trem, a gente precisa saber qual que foi a via de entrada. Por onde que esse paciente contaminou com a tuberculose? Por isso que vocês precisam entender o que é fonte de infecção, porque lá a gente vai precisar saber. Alguém sabia aí que a fonte de infecção, né, do sarampo era essa, que a gente pegava sarampo dessa forma? Então, tem doenças, inclusive, que nós vamos ver lá, que são exclusivas sexualmente transmissíveis, várias, né, que é via sexual, tem outras que é via respiratória, tem outras que é via contato, tem uma série, tem outras que é um animal que tem que transmitir. E a fonte de infecção, né?
para ter uma fonte de infecção, tem que ter o homem doente, um homem portador, sadio. Então, é uma fonte doente, né? Uma fonte. Eu e Isabela sou uma fonte, ou seja, eu sendo portador do vírus HIV, eu sou uma fonte. Eu posso transmitir esse vírus? Posso, né? Se eu tiver uma relação sexual desprotegida, se eu fizer uma transfusão sanguínea, quem pegar o meu sangue vai se contaminar. Se eu tiver um corte muito grande, a pessoa não se proteger, ela pode se contaminar com o meu sangue, porque no meu sangue contém o vírus do HIV. Mas nós vamos estudar HIV quando chegar lá em vírus, tá, gente? Primeiro a gente vai ver as bactérias, depois a gente vai ver os vírus. E nós temos, né, o meio de contaminação, que é por via diretamente, né, onde que eu vou lá e beijo a boca da pessoa, tem uma relação sexual, né? A pessoa tosse no meio da sua cara, espirra, respira também, né? Tá faltando aqui respirar, porque agora a gente pega isso assim por Covid, né? A pessoa, né, através de uma eliminação, umas fezes contaminadas que eu tiver contato, transmissão transplacentária, né? A mãe vai passar para o feto. E nós temos as indiretas, que vai ser pelo ar, ou poeira, pelo solo, pela água contaminada, pelo leite, pela carne, por verduras mal cozidas, dele tudo que é relacionado a sangue contamina. Fomites, né? Uma porta de uma maçaneta contaminada, um celular, uma caneta, e os vetores, né? Que são insetos, roedores, aves, moluscos, né? Igual nós vimos na carne de porco, por exemplo. Deixa eu apagar aqui esse tanto de... E a porta de entrada que nós vemos hoje desde o início, né? Que são aquelas vias aonde que o hospedeiro, né, o agente causador, vai penetrar no organismo através daquela porta de entrada, através daquela ferida, é onde que o agente pode entrar. Então, pode entrar também no aparelho respiratório? Pode. Digestório, que é o primeiro, né? Pode ser através do aparelho respiratório, né? Através da respiração. Pode ser através do aparelho urinário, aonde que eu vou contaminar e ter uma infecção de urina? Posso. Posso ter pela minha pele, igual eu falei, que eu encosto o celular, ó, e não lavo o rosto, tá sujo. E via endovenosa, que é sempre sangue. Sangue, gente, é sempre perigoso. A gente nunca deve tocar no paciente, sangrando ou não sangrando, sem luvas, sem luvas. Eu nunca sei o que o paciente tem, tá? Nunca toquem no paciente, independente de qualquer coisa. Eu vou tirar o sangue do meu paciente só. Eu só vou coletar o sangue. Não deixe de calçar as luvas, tá? Porque até colhendo sangue, posso ter um acidente. Naquela seringa, naquela agulha, com aquele sangue, né? O paciente pode espirrar de uma vez, sair a agulha do lugar e eu furar meu dedo, furar minha mão. Nunca achem que não aconteça, gente, sempre acontece. Se vocês verem os meus casos, vocês caem durinho, uma coisa surreal. Você nunca achou que aquilo podia acontecer na vida e o trem acontece. É incrível. Então, por isso que é bom a gente sempre andar bonitinho, porque aí não vai passar por esse sufoco, né? Porque o paciente, ele pode negar de fazer um exame de sangue para você. Você vai falar assim, ô, dona Maria, eu furei o dedo com a agulha sua. A senhora poderia fazer a gentileza de eu fazer o teste das doenças, né? Se a senhora tem? Eu, não. Não quero expor minha intimidade, minha vida para você, não vou colher mais sangue, não mandei você não prestar atenção, não está usando o trem aí. Então, é direito do paciente recusar fazer o teste, viu? Infelizmente. Então, pessoal, alguém quer que volte alguma questão aqui relacionada à prova? Oi, Isabela, eu fiquei em dúvida nesse vetor, que você deu o exemplo do porco. E primeiro o homem pode ter feito a eliminação dele ali por fezes,
aquela fezes desceu pela água, o porco bebeu, ficou, né, ficou com Contaminou. ficou contaminado, né? No caso, o porco Isso, está contaminado. Aí, isso, através da carne mal cozida, o homem vai contaminar. isso. Aí sempre vai ter que ser um passando pelo outro, porque igual no caso aqui, está vendo na minha cabeça, o vetor inseto seria o barbeiro? Sim, o barbeiro é onde que um dos que transmite doença para nós, né? Só que Só que aí ele transmite para mim, só que eu não passo para outra pessoa. Eu não tenho que passar, não, né? Não, Como é que não, é? exatamente. E é porque a gente vai estudar a doença de Chagas depois, né? E nem é um mosquito, né? O mosquito, ele chupa o seu sangue, ele defeca em você e você não percebe, você coça e na sua coceira que impregna na sua pele. Ah, tá. Eu achei que tinha que passar, de mim passar e depois voltar Não, para mim. Eu achei que seria isso, o não, vetor. não. Por isso que as pessoas queriam matar, né, a febre amarela, os macacos, vocês lembram? O pessoal começava a matar os macacos de pedrada. O macaco não transmite para ninguém. Porém, o vetor, que era o mosquito, eles gostam mais do macaco. Eles têm uma atração maior em contaminar o macaco. Mas o macaco não passa nada para nós. Nada. Mas aonde tem macaco, tem o quê? Tem febre amarela. Chama febre amarela, mas no macaco, mesmo se ele tiver contaminado, ele não passa para a gente. Só que as pessoas, né, das vizinhanças, iam lá e matavam os macacos tudo. Apedrejava, matava, né? Professor, como vetor, varejeira também entra? Peraí, só um minutinho. Ô, Valéria, o seu tá no mudo. O seu tá no mudo. É porque hoje está uma beleza. É aniversário de um ano da minha sobrinha. Então, gente, eu tô passando mal aqui, ó. Eu comi a aula inteira, gente. Olha Nossa, quem não tem aguenta vergonha, isso? Olha não. aqui. Olha, Que absurdo! Hoje tinha que ser perto aula de de um aninho, eu tô nutrição. sofrendo. Por Olha, isso que na hora que gordura eu sumi, eu lembro saturada, que eu tava assim. insaturada. Fala na cabeça dela aí, para ficar com a consciência pesada. Eu falei, a pior aula que teve, mas nem isso atrapalhou comer, não. Graças a Deus. Nem o Olha, Easy hoje. pior aula que teve, é isso que eu recebo, gente, tá vendo? Nossa. A Isabela, na época lá da febre amarela, em frente à minha casa tem um sítio, então tem muitos miquinhos. O pessoal tava vindo aqui dando pedrada, a gente tem que Ah, brigar com é. eles para Faz fazer muito, isso. mas por falta de Querendo conhecimento, falar né, ô Dó? conhecimento, totalmente, totalmente. Totalmente. Oi, Tassiana, me pergunta de novo, Flor, por favor. No caso do vetor, varejeira também entra? No caso do vetor varigeira, a É, varigeira, ela posa na comida que põe os ovos e a gente come. Aham, entra. E aquilo é terrível, né? Nossa Senhora! Você vê, se você deixar um tabuleiro de frango ali destampado, minha filha, você pode olhar direitinho, você vai achar os ovinhos dela lá. que acha os ovinhos. Ô, professora, Acha. e no caso, por exemplo, uma vez eu vi uma vizinha minha, ela estava com uma ferida na perna, sabe? Sei. E com certeza deve ser varejeira que pousou. E a família não cuidou e tal, ela já era mais de idade, Ô, e dó. deu as larvinhas mesmo, sabe? Só Aham. que foram comendo A pele. da ferida. Aí quando foram ver, já estava infestada já Ô, dó, dos gente. bichinhos. Tristeza. Não. Infelizmente. Não fala isso, não, vocês vão acabar com a pipoca, o cachorro quente lá da Valéria. É o que vocês vão mais ver. E Tadinha. quando acontece isso, essa infestação, como que é feito? Eles retiram, passa como que é o tratamento? Aí depende, né? Do paciente, idade, se eu posso dar, mas geralmente a gente tira tudo, vai com a pinça, né? Pega uma massinha embaixo, vai tirar, Uhum, vai lá, vai fazer toda a parte externa que eu tenho para fazer. Passar tudo, eu vou dar sim. antibiótico, vou tratar de dentro para fora também. Vou Ah, dar sim. antibiótico para essa paciente também. Porque às E vezes tem aquelas corre o lavas já risco. passou contaminação para a corrente sanguínea toda, sabe? É isso que eu ia perguntar, se passa para Já corrente sanguínea. Se ela chegou da larva, minha filha, não está, uma larva não é, quando tu fala larva, não tem uma só. Não tem, né? Então, Tinha muita gente via assim, mexendo, nossa, a gente gente, que passava na horror. rua e via mexendo. Comeu Nossa, mesmo a a parte assim pele, né? machucada Hum. e já estava fundo o local. Eu vi uma vez também no Instagram,
na cabeça. A mulher tinha um machucado na cabeça e deve ter pousado, né, a varejeira. É, Ficou medo. mas é qualquer mosquito que posa, acaba depositando algum Não é só varejeira, ovinho. tem mosquito. Não, outros mosquitos. Na roça tem muito, né? Na roça é o que mais tem, assim, tanta espécie de mosquito, né, gente? Tanto trem daquele mato, né? Que acaba entrando dentro de casa, posa assim do lado de fora, sempre dá. Aí a pessoa não toma banho todo dia, não troca aquela faixa todo dia, não troca o lençol, não troca a cama, não adianta. Não adianta. Quando eu era acadêmica, que a gente ia para as comunidades, comunidade é favela, viu, gente? Que a gente ia resolver o problema, é como se fosse PSF, né? A gente ia tratar dos pacientes. Não adiantava fazer nada, porque a paciente ia deitar de novo na mesma cama que estava toda cheia de pus, secreção. Então, eu ia cuidar dela, limpar tudo, fazer tudo, para ela deitar ali no meio da contaminação de novo. Não tinha um lençol Professora, limpo, né? Não tinha água tratada, não tinha sabão para lavar. Oi? teve uma vez que uma colega minha, ela estava passando mal em casa, ela estava tendo enjoo e tal, aí ela até achou que estava grávida. Quando ela foi para o hospital, que ela teve tontura e estava até tendo um desmaio, ela foi para Lagoa Santa, fazer um tratamento lá, que ela é do interior. Quando chegou lá, o médico tirou mais de 150 varijeiras de dentro do ouvido dela. Tinha caído um mosquito e o mosquito morreu lá dentro. Aí Que horror. tirou mais de Como é que essa 150 mulher conseguiu ficar tanto tempo assim? Misericórdia. Não Isso aqui sei, viu? fogueia, ouvido é a pior coisa da face da terra. Pois é. Tirou Coitada. mais de 150 varijeiras de dentro do ouvido Nossa. dela. Vê Ô, muito, gente. professora, Oi? o piolho também, ele vem da corrente sanguínea? Como que Não. começa o processo do piolho, da lêndia? Gente, quem já pegou piolho aí, explica para ela, que eu já peguei um monte. Não, assim, Eu nunca peguei piolho. minha Ele menina, por exemplo, agora não tá tendo aula, ela pega piolho assim no ar. Não sei da onde que surge o Não, piolho. não é. Ela já estava, mas só que como você não conseguiu ver que não tinha nada, ele foi proliferando e aumentando, entendeu? Mas ela já estava com uma lente ou outra, sabe? Ah, sim, então começa da lêndia. Isso, começa a dar lente. Isso é uma Às praga, vezes você esse não trem viu, não isso é tinha que uma ser eliminado praga. do mundo. Ô, amiga, mas tem quantos anos que ela tem? 7 anos. Ela já está um escova pouco o mais de cabelo idade. que É porque tira tem tudo. vacina, né? Tem vacina, eu acho que ela já tem na rede pública. Na minha época do meu menino era só particular, mas acho que já tem na rede pública para a menina não ter. Eu não tenho certeza também. Hoje, a minha filha pegou no ano retrasado, que ano passado não teve aula, ela estava com 5 anos, mas foi o ivermectina que foi receitado para dar a ela, e realmente eu dei ivermectina e fui passando pentinho fino, Não, acabou. mas isso é para Ela pegou na tratar, escolinha. né? Mas O tem ivermectina que eles passaram para tirar, né? isso, é excelente mesmo. Mas tem vacina hoje em dia que a gente dá. Então, ela acho que acredita que ela é só da rede particular mesmo. Hermes Pardini, esses lugares todos têm, mas é uma vacina que eu acho que, gente, que é de uns 300 a 400 reais, tá? Uma dose. Ah, mas compensa, porque dependendo do dinheiro Compensa, que gasta amiga. E para... lá, isso pro piolho é muita coisa, te desgasta, a menina Professora, sofre. o que eu gastei, a Manu tomou ivermectina, tudo quanto é tipo de shampoo que você imaginar que vende. Eu passava, lavava, tratava, penteava o cabelo